Em nosso estudo de hoje, a lição 28 do livro Estude Viva, e tem por título Na Hora da Fadiga. Quando o cansaço te procure no serviço do bem, reflete naqueles irmãos que suspiram pelo mínimo das facilidades que te enriquecem as mãos. Pondera não apenas as dificuldades dos que, ainda em plenitude das forças físicas, se viram acometidos por lesões cerebrais, mas também no infortúnio do que se acha em processos obsessivos vinculados às trevas da delinquência. Observa não somente a tortura dos paralíticos reclusos em leitos de provação, mas igualmente a dor dos que não souberam entender a função educativa das lutas terrestres e caminham estrada fora de coração enrijecido na indiferença. Considera não apenas o suplício dos que renasceram em dolorosas condições de idiotia, reclamando concurso alheio nas menores operações da vida orgânica, mas também o perigoso desequilíbrio daqueles que no fastígio do conforto material resvalam em ateísmo e vaidade, fugindo deliberadamente às realidades do espírito. Medita não somente na aflição dos que foram acidentados em desastres terríveis, mas igualmente na angústia dos que foram atropelados pela calúnia, tombando moralmente em revolta e criminalidade, por não saberem assimilar o benefício do sofrimento. Quando a fadiga te espreite a esfera de ação, pensa naqueles companheiros ilhados em padecimentos do corpo e da alma, a esperarem pelo auxílio, ainda que ligeiro, de teu pensamento, de tua palavra, da tua providência e de tuas mãos. Se o desânimo te ameaça, examina se o abatimento não será unicamente anseio de repousar antes do tempo, e se te reconheces conscientemente dotado de energias para ser útil, não te confies à inércia ou à lamentação. Quando a fadiga apareça, recorda que alguém existe a orientar-te, a fortalecer-te na execução das tarefas que o alto te confiou. Alguém com suficiente amor e poder a esperar-te os recursos e dons na construção da vida maior. Esse alguém é Jesus, a quem aceitamos por mestre e que, certa feita, asseverou positivo à frente dos seguidores, espantados por vê-la servir num dia consagrado ao descanso. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Assim como ele já fez em outra oportunidade, a gente vai dividir essa lição de hoje em 2 dias. Vamos ver uma parte hoje, outra parte amanhã. Vamos ficar hoje primeiro analisando esse primeiro texto, que ele tem muito material interessante para a gente. Por quê? Porque a gente vai perceber o seguinte: estamos todos em um mundo de expiações e provas, em um mundo em que o mal sobressai sobre o bem, em que a gente parado, a gente está recebendo influências de dezenas, de centenas de pensamentos, e que os pensamentos não são ainda tão enobrecidos. Então o que acontece? A gente precisa fazer um esforço para poder alcançar esses espíritos que são superiores a nós. Eles vêm até nós para nos incentivar, mas eles estão naturalmente num nível, eu vou usar mais uma vez a palavra vibração que o espírita usa muito, porque daqui a pouco a gente vai descobrir essas leis da física, né? Eles estão num nível superior, assim como uma mudança de estação de rádio, por exemplo. A gente precisa subir a nossa estação para chegar até eles. E o que acontece? Aqui na Terra, tem uma frase, um jargão popular que muita gente usa, que mente vazia é oficina do, e a gente brinca, do obsessor. Não é daquilo que vocês pensaram aí, porque isso não existe. Como uma entidade, a gente pega o dicionário e vai ver o que significa a palavra diabo. Diabo somos todos nós quando estamos causando contrariedades, estamos trazendo perturbações, né? E vamos lembrar que até no Evangelho de João, quando está na última ceia, Jesus fala que entre os 12, um ali era o diabo, se referindo a Judas Iscariote por conta da intenção do Judas naquele momento. Então não é uma personalidade, o diabo é um adjetivo, não é um substantivo. Mas voltando para cá para o estudo, a maneira da gente se precaver e da gente conseguir uma saúde mental mínima é através do trabalho, é através da mente ocupada, e de preferência a gente está com a mente ocupada em trabalhos que sejam edificantes, trabalhos que venham engrandecer a nós e também fazendo a diferença para outras pessoas, não só trabalhos que trabalhem a nossa inteligência, não, mas também que possam estar sendo de utilidade para algumas pessoas.
E o Emmanuel, ele traz um repertório grande de pessoas que acabaram por algum momento, na hora da fadiga, relaxando do trabalho e trouxeram consequências muito graves para si mesmo. Também falando de alguns que já pelo próprio gênero de prova ou até mesmo de expiação que trouxeram, eles já estão passando por momentos em que são privados, inclusive, do trabalho também. Então ele vem falar aqui um repertório de exemplos que vale a pena a gente ler e falar, até fazer uma reflexão para a gente ver, falar, será que eu posso caminhar para um desses? Ó, quando o cansaço te procure no serviço, por exemplo, reflete naqueles irmãos que suspiram pelo mínimo de facilidades que te enriquece a mão. Aí fala, ó, não é apenas a dificuldade das forças físicas, não pensa só naqueles que tiveram lesões cerebrais e que por isso não podem usar as forças físicas, mas também naqueles que estão presos a processos obsessivos vinculados às trevas da delinquência. Então vamos lá, ó. Já falou aqui nos 2 primeiros parágrafos. A pessoa que quer facilidade, a pessoa que teve uma lesão cerebral e por isso não consegue usar a plenitude das forças físicas, e a pessoa que está em processo obsessivo vinculado à delinquência. Aí depois ele vem falar paralíticos que estão reclusos em leito de provação e que esses não têm condição nenhuma de estar trabalhando, fazendo essa terapia que é você manter o seu cérebro em movimento. Também na dor, agora o 5º, a dor daqueles que não souberam entender a função educativa das lutas que a gente passa na Terra e entraram no campo da indiferença, estão simplesmente vivendo e fogem das dificuldades, não aprendendo em momento nenhum o que aquelas dificuldades têm para ensinar. E o repertório é longo, é grande, de tudo que pode acontecer com uma pessoa que abre mão do trabalho e que deixa sua mente entregue, já que, voltando para o início, o mundo que a gente vive, mundo de expiações e provas, é um mundo onde o mal sobressai sobre o bem e, naturalmente, a gente vai o tempo todo recebendo influências que são perniciosas, são influências que são negativas e que atrapalham muito a gente. Quando a gente começa a colocar o nosso cérebro em movimento, em concentração e trabalho, a gente se defende dessas influências também. Aí depois ele coloca o suplício daquele que nasce na condição de idiotia, ou na terminologia atual, portadores de necessidade especial no campo mental. Mas também o perigoso desequilíbrio daqueles que estão no conforto material e entram no ateísmo e na vaidade. Olha que repertório longo para a gente, né? Depois medita não somente na aflição dos que foram acidentados em desastres terríveis, mas também na angústia dos que foram atropelados pela calúnia, tombando moralmente em revolta, criminalidade. Então a gente vai lendo isso tudo aqui e a gente lembra, sim, mais uma vez, quanto Chico Xavier, ele, através do Emmanuel e através dele mesmo, ele estava sempre recomendando as pessoas, falando, ó, o Emmanuel diz para a gente que a vida aqui na Terra tem que ser trabalho, vírgula, trabalho, vírgula, trabalho, vírgula, e cada vírgula é o repouso necessário para que a gente reponha as nossas forças, para a gente continuar trabalhando, porque se a gente foge do trabalho, a gente traz muitos problemas para a gente. Em alguns estudos eu me referi também ao avô da minha esposa, que ele desencarnou com 99 anos de idade, e ele, todas as vezes, sem exceção, que a gente chegava até ele estava estudando. Ou ele estava lendo a Bíblia, porque ele era protestante, ou ele estava estudando medicina, porque ele era pediatra. Quando tocava a campainha, ele já ia atender a campainha da casa dele com um receituário na mão, que muitas das vezes, muitas mesmo, eram pessoas já pedindo ajuda e ele já receitava o remédio lá para a pessoa. Ele estava estudando inglês, ele estava estudando internet, e a gente falava para ele, descansa um pouco, ele falou, não, o cérebro precisa estar em movimento o tempo todo. Se eu parar, eu morro. Por isso que até muita gente não está sabendo aposentar, né? A pessoa aposenta e não está sabendo empregar o seu tempo da melhor maneira e acaba entrando num caminho bem complicado que pode resvalar para um desses casos aqui que a gente está encontrando aqui, que eu acabei não analisando todos para a gente não perder o tempo, aproveitar o máximo de tempo aqui. Mas tudo que a gente usa o trabalho como profilaxia. Então a regra é, vamos buscar primeiro trabalhar, depois pensar, o meu trabalho está aproveitando a quem? Está me ajudando também a enriquecer
intelectualmente, moralmente, está ajudando os outros, é o caminho correto. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.